Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e essa é uma aula de introdução à análise financeira. Bom, a questão que vem à mente é como extrair informações das demonstrações contábeis, né? Balanço patrimonial, da DRE ou de qualquer outra demonstração. E por que a gente tem que extrair essas informações? Porque a contabilidade ela está muito concentrada no registro e o registro de fatos que de fato já passaram. E nós estamos preocupados, nós de finanças, estamos preocupados com a decisão. E a decisão, obviamente, que ela é em relação ao tempo presente para o futuro. Então, é como pegar informações passadas, né, processá-las e depois tomar a decisão. Essa é a questão desse curso. Um aspecto super importante e que, de certa forma, está relacionado a tudo que nós vamos ver sobre análise contábil e financeira é o tripé retorno, risco e liquidez. Então, tudo que nós falarmos, a gente vai acabar remetendo à relação entre liquidez, retorno, risco, liquidez, retorno, risco, liquidez, retorno, risco. Né? Eu posso adiantar que, a priori, essa é uma relação aqui relativamente conhecida, né? Risco e retorno. Essa é uma máxima em finanças, quer dizer, quanto maior o retorno exigido, maior o risco você vai correr. Ou quanto mais risco você corre, maior retorno você obtém ou tem a expectativa de obter. Já se você quer correr pouco risco, se você quer correr pouco risco, vai ser natural que você tenha um menor retorno. Ou menor retorno está associado a menor risco. Eu vou voltar ainda a essa relação muitas vezes ao longo do curso e vou falar também depois sobre a relação com a liquidez. Alguns cuidados que a gente precisa ter na hora de pensar a análise das demonstrações financeiras. Primeiro cuidado, com demonstrações não auditadas. A gente sabe que todas as SAs elas estão obrigadas a contratarem e passarem por auditoria independente e externa. Externa significa que tem que ser uma empresa de fora, não vale a auditoria interna da empresa. Tá? Por que isso é importante? Porque um balanço, uma DRE ou qualquer demonstração que foi auditada, ela é muito melhor do que uma outra demonstração que não foi auditada. É por isso que a gente tem um desafio muito grande quando a gente fala de análise financeira e a gente olha para pequenos negócios. Porque pequenos negócios, em geral, têm demonstrações frágeis e a gente primeiro precisa ter a garantia de que aquelas demonstrações elas foram efetivamente feitas rigorosamente seguindo os ditames da contabilidade. Um segundo cuidado importante é quando não existe continuidade temporal. Quando ocorre alguma coisa que faz com que a comparação ao longo dos anos perca sentido. O exemplo brasileiro mais comum e mais fácil para a gente dar sobre essa questão da continuidade temporal é, por exemplo, quando teve em 1994 o Plano Real. O Plano Real ele representa uma quebra de continuidade temporal para análise. Por quê? Porque antes a gente tinha um tipo a gente tinha uma moeda, depois a gente passa a ter uma outra moeda. E a comparação, ela não faz qualquer sentido. Mas a gente pode vir um pouco mais para frente e pensar em exemplos modernos. Por exemplo, em 2008, quando teve a crise do subprime norte-americano, que afetou completamente as empresas do mundo todo, então, a gente teve um impacto nas empresas nacionais, e aí a comparação, por exemplo, em 2007, 2008, 2009, ela é um pouco problemática. Para algumas empresas, bem problemática, porque assim não tem continuidade, para outras é menos. Da mesma forma, se a gente pegar o balanço, as demonstrações de empresas que foram muito afetadas pela Lava Jato, sem entrar em aspectos da política, pensando no aspecto contábil, a Lava Jato ela tem um impacto forte em algumas empresas e faz com que o ano específico da Lava Jato, que afetou aquela empresa, seja ou represente uma quebra de continuidade. E aí você tem dificuldade em comparar diferentes anos.
Tá? Mas não tendo essa quebra, então você pode fazer a comparação. Comparar um ano com o outro, não tem problema algum. E é isso que a gente busca, né? Quer dizer, tendo alguma quebra, eu tenho que buscar explicações para os números, porque os números vão ser completamente diferentes. Então, para muito para mais ou muito para menos, então a gente teria que buscar uma justificativa para isso. E a gente também tem que tomar cuidado com variações extremamente altas ou extremamente baixas de um período para o outro. Por exemplo, uma conta que cresceu absurdamente, uma despesa que subiu absurdamente, ou uma receita que caiu absurdamente. Quer dizer, valores que oscilam muito de um período para o outro merecem atenção e cuidado do analista. Bom, aqui eu tenho um gráfico que é um exemplo de análise vertical e análise horizontal. Vamos pensar aqui, ó, isso aqui é o valor de vendas, né? Valor de vendas, 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 valor de vendas. Ao longo de um período, né? Tem aqui, ó, o período aqui, né? Então, quando eu faço essa comparação, por exemplo, daqui para aqui, ou daqui para aqui, ou daqui para aqui, de um ano para o outro, isso é o que nós chamamos de análise horizontal. E quando eu comparo dentro de um mesmo ano, a composição das contas daquele ano é o que nós chamamos de análise vertical. Então, essa comparação aqui, ó, de vendas, a venda cresceu X%. Essa é uma análise horizontal. E quando eu faço a comparação aqui, ó, as vendas no mercado interno representam 51% e no mercado externo representam 49%, isso aqui é uma comparação vertical. Tá? A gente tem esses dois tipos de comparação, a gente vai estudar bem detalhadamente como a gente faz esse tipo de comparação. Vamos pegar um exemplo didático, tá? O exemplo do balde, do baldinho, do baldão, que é um exemplo apresentado no nosso livro base da disciplina. Aqui estão os números em termos de produção, né, em toneladas, do ano 1, do ano 2, do ano 3. Então, o baldinho produziu 7 toneladas, 10, 14. Depois o balde foi no 12, 13, 15. Baldão 18, 19, 20. Tem perdas de 3, 4, 9. E a produção total da empresa foi 40, 46, 59. O que eu posso tirar de informação disso? Bom, eu posso tirar basicamente informação sobre a evolução dos números nos anos, mas eu também posso tirar informação sobre a composição desse total ou desses totais de produção. Essa comparação aqui, ó, é o que nós chamamos de análise horizontal, e essa comparação da composição é o que nós chamamos de análise vertical. Mas a priori, o que eu posso ver? Eu posso ver que a produção está crescendo, eu posso ver que está crescendo todos os produtos, balde, baldinho e o baldão, inclusive a perda está crescendo também. E eu posso ver que de toda a produção, o baldão é o que eu tenho produzido mais. Eu produzo 18 dele, 12 do balde, 7 do baldinho. E isso aqui continua. Eu produzo ainda mais do baldão e menos do baldinho. Vamos lá. Vamos pegar primeiro a análise horizontal. Olha o que eu tenho aqui. Ó. Na análise horizontal, a gente precisa de um ano base. Em geral, esse ano base é o ano 1. Tá? Roberto, precisa ser sempre o ano 1, o ano base? Não, não precisa não. Mas é o mais comum. E aí, se ele é o ano base, ele, digamos assim, é o valor 1 ou base 100. Tá? E o ano 2, depois já é a comparação do valor do ano 1 para o ano 2. E o do ano 3 é do ano 1 para o ano 3. Então, essa comparação do ano 1 para o ano 2 e do ano 1 para o ano 3. Roberto, eu posso fazer do ano 2 para o ano 3? Pode, mas a gente sempre usa uma única base. Tá? Isso é importante. Por quê? Porque para a gente comparar valores, a gente precisa comparar com uma única base. Ah, Roberto, se eu quiser gerencialmente fazer do ano 2 para o ano 3, pode? Pode, não tem problema. Não é tão comum, mas pode. Então vamos lá. Como é que eu interpreto isso? Primeiro, como é que eu calculo esse aqui? Ó? 143. Isso é a variação de 7
para 10. Então, se eu pegar 7 para 10, é a mesma coisa que pegar 10 dividido por 7. Isso aí vai dar 100 vezes 100, né? Tem que multiplicar por 100 para colocar na base percentual. Isso aqui vai dar 143. Tá? E o que é isso? Isso aqui é base 100, né? Está multiplicado por 100. Significa que a produção de baldinho cresceu do ano 1 para o ano 2, 43%. Não é 143 porque eu tenho base 100. Então, é 43%. Balde cresceu de 12 para 13. Então, cresceu 108 aqui, significa 8%. A conta foi 13 dividido por 12 vezes 100, como está aqui na fórmula. Tá? E aí eu vou fazer para cada uma e vou fazer também para o ano 3. O que representa esse 200 aqui? Significa que o baldinho saiu de 7 de produção para 14 de produção. Então, ele cresceu 100%. Lembre que eu tenho sempre que subtrair a base, né? Então, 200 aqui significa um crescimento de 100. Como esse 300 aqui significa um crescimento de 200%. E o que significa esse 117 aqui? Um crescimento de 17%. E se eu tivesse não um crescimento aqui ou aqui, mas uma queda? Por exemplo, se eu tivesse agora, um exemplo que não está aí no quadro, isso aqui, ó. Pronto, esses são os números. Se eu tiver 95 aqui, significa que houve uma queda de 5. Lembre, eu tenho sempre que subtrair 100, né? Então, 95 menos 100, menos 5. Significa que foi uma queda de 5. E o 90 significa o quê? Que foi uma queda de 10%. Pronto. Então, o que eu estou vendo aqui? A produção está crescendo, cresce para 15, né? 15%, e cresce 48% do ano 1 para o ano 3. Esse crescimento ele foi igual entre todos os três produtos? Não, não foi não. Baldinho cresceu 100%, balde cresceu 25% e baldão cresceu 17%. Então, apesar de baldão continuar sendo o que eu mais produzo, eu agora estou produzindo muito mais baldinho. Então, cresceu a produção de baldinho. E cresceu também a minha perda. A minha perda cresceu 200%. Essas são as informações que a gente consegue extrair dessa análise daqui. Agora vamos ver a análise vertical. Na análise vertical eu vou comparar aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, ano a ano, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Primeiro ano 1. Vamos olhar o ano 1, depois a gente olha os outros anos. Como é que eu fiz a conta desse 18 aqui, ó? O 18 é a comparação do que o 7 representa pelo 40. O 30 é a comparação do que o 12 representa do 40. E o 45 é o que o 18 representa do 40. E o 8, o que 3 representa do 40. Então, vou pegar só a conta do primeiro ali, é 7 dividido por 40 vezes 100. Isso aqui dá 18, que é o número que está aqui. Bom, se eu somar isso aqui, obviamente que vai dar 100, porque eu estou pegando todos em relação ao total 40. Então, isso aqui tem que dar 100. E para que eu olho isso aqui? Para ver como é a composição da minha produção. Então, verticalmente, eu consigo ver que eu produzo muito mais baldão, depois balde e, por último, baldinho. Quanto, Roberto? 45% da minha produção é de baldão, 30% da minha produção é de balde e 18% da produção é de baldinho. Depois eu vou para o ano 2. Depois eu vou para o ano 3. Então, pegando a conta aqui do ano 3. Quem é esse 24 aqui? Ele é o 14 em relação a 59. 14 em relação a 59 vezes 100 é igual a 24. E o 25 é o 15 em relação a 59, que deu 25, e por aí vai. Então, o que eu estou vendo agora aqui? Que eu produzo mais baldão, eu produzo 36% da minha produção baldão, 25% da minha produção é balde e 24% da minha produção é baldinho.
Feito isso ano a ano, aí sim eu posso comparar os anos. Então, o que eu posso ver olhando isso aqui? Eu posso ver que a minha produção de baldão, proporcionalmente, ela foi caindo. Eu cresci, eu estou produzindo mais baldão, ó, 18 para 19, e depois para 21. Mas a proporção de baldão do total, ela caiu. Tá? E eu não posso fazer a comparação horizontal. Comparação horizontal é uma. A gente viu que baldão cresceu, mas a gente está vendo que a proporção de baldão está caindo. Tá? Eu não posso misturar as coisas. Eu posso ver também que as minhas perdas, elas representavam 8% da minha produção e elas passam a representar 15%. E que o baldinho, que era 18% da minha produção, passa a ser 24%, quase a mesma coisa que o balde. Quando antes eu tinha o balde com 30% e o baldinho com 18%. Então eu estou vendo como está ocorrendo a mudança no peso, digamos assim, de cada produto do total que eu produzo. A composição dos meus produtos entre o total que eu produzo. Tá? E eu estou vendo que, apesar de estar produzindo todos os três mais, estou crescendo aqui nos três, estou crescendo a produção dos três, eu estou vendo que proporcionalmente baldinho está diminuindo. Eu estou produzindo menos baldinho em relação aos demais. Estou produzindo muito mais dos outros. Quem cresceu, a gente viu no slide anterior, quem cresceu mais foi o baldinho, né? Que ele saiu de 7 para 14. Né? Ele dobrou, né? 100% de aumento. Essa é a análise horizontal e a análise vertical. Observe que a gente não está olhando ainda o balanço patrimonial nem a DRE. A gente pode usar a análise horizontal e a análise vertical para qualquer coisa. A gente não precisa olhar só para o balanço. Então, para fazer bem uma análise horizontal ou análise vertical, você tem que, de balanço, né, DRE, é melhor você pensar primeiro em qualquer outra coisa. Se você consegue fazer para qualquer outra coisa, você vai conseguir também fazer para o balanço e para a DRE. E aí a gente ainda tem outros índices, né? A gente pode aqui pensar na produção, né? Tem aqui a produção de balde, baldinho, balde, baldão, as perdas, e a gente tem outros números, né? Faturamento da empresa, lucro da empresa, número de funcionários. E aí eu posso pensar, por exemplo, faturamento por produção pode ser um índice, né? Como é que é a relação do faturamento em relação à minha produção? Ou eu posso pensar em faturamento em relação ao número de funcionários. Enfim, eu posso ter tantos índices quanto eu queira, quanto eu consiga criar os índices. Mas a lógica de análise sempre vai ser: começa pela análise horizontal, vertical, e depois você vai para os índices. E é assim que a gente vai fazer ao longo do curso. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Isso aqui foi tirado há um tempo atrás da internet, que é um índice considerado aí faturamento por quantidade. Ora, faturamento por quantidade. Ora, eu sei que faturamento ou receita é igual a preço vezes quantidade. Então, se eu estou fazendo faturamento por quantidade, quer dizer, receita por quantidade, na verdade o que eu estou vendo é um pouco do preço. Então, esse é um gráfico aqui, ó, que está comparando um índice médio de preço. Tá? É um índice médio de preço por produto. Né? Aqui um produto, frango inteiro, até o produto que é o nugget de frango. Né? Olha isso. A variação de preço que eu tenho de um frango inteiro. Claro, isso aqui, esses preços eles são maiores, que a gente não está falando de um frango, né? Está falando de uma quantidade grande de frango, eu não sei, porque não estava no gráfico, né? Mas, não sei, tonelada, alguma coisa assim, um volume grande, né? Então, olha a diferença aqui, ó, de $1.100 para $3.770. O que significa isso? Que o valor agregado é muito maior quando eu tenho um produto beneficiado do que o produto praticamente in natura. Então, à medida que eu vou beneficiando, né? Eu tenho um frango inteiro, depois eu vendo a parte separada, depois eu vendo outra parte separada, depois eu vendo ele já um pouco trabalhado, beneficiando, eu vou aumentando esse preço médio aí que a gente tem. E pegando aqui ainda esse mesmo exemplo agora para suíno,
Olha essa mesma diferença aqui, ó, de 370% de carcaça congelada até presunto tipo Parma sem osso, né? Ou para salame, né? Olha a diferença que a gente tem de preço médio, né? Isso é bom para a gente poder fazer comparações e análises que vão ajudar a gente a tomar decisões, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem dúvidas, usem o fórum Tira Dúvidas ou anote a pergunta e faça a sua pergunta no nosso próximo encontro 5. Ok? Um abraço e até a próxima aula.